verdade que na razão tropeça. E o ciclo da história já tem pressa pra bater o martelo contra a mesa e cantar a voz bem alta da natureza pra esse sol exilado que regressa. Este foi o Som do Brasil de hoje, na manhã da Universitária. Produzido por Fabiana Carvalho, Cássio Show aqui na apresentação. Até o próximo programa. Tchau. 10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Ministério da Cultura e Prefeitura do Recife apresentam Baile do Menino Deus, o maior espetáculo do Natal. Há 15 anos encantando plateias no Recife. Praça do Marco Zero, dias 23, 24 e 25 de dezembro, às 20 horas. Música, teatro, dança e muita alegria. Baile do Menino Deus, nosso jeito de brincar o Natal. Grátis. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal e Relicário Produções. Apoio: Universitária FM. Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Rádio Universitária 99.9 FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio na nossa página Programa Fora da Curva. Nos dias 3 e 4 de dezembro, aconteceu no Centro de Convenções a conferência que debateu o Plano Diretor do Recife, que é o conjunto de leis que rege as normas de uso do solo e de construção das edificações. A conferência foi interrompida por uma manifestação da Articulação Recife de Luta sob o argumento de que o plano não atende aos anseios da população. A Articulação Recife de Luta, formada por cerca de 40 organizações da sociedade, criticou a Prefeitura por não incluir várias proposições da sociedade civil no texto final. O documento precisa ficar pronto até o fim deste mês para ser votado pela Câmara Municipal no início de 2019. Diante da denúncia da não participação popular na construção do plano, o programa de hoje pergunta: por que a população ficou de fora do planejamento da cidade? Para analisar o assunto de hoje, convidamos representantes de instituições que fazem parte da Articulação Recife de Luta. O advogado do Centro Popular de Direitos Humanos, Renan Castro. Bom dia, Renan, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Paula, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Contamos também com a presença da diretora do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Urbanístico, IBDU, Fernanda Costa. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. Olá, Paula, obrigada, bom dia, obrigada pelo convite. Também conosco o integrante da coordenação colegiada do Movimento de Luta Popular e Comunitária de Pernambuco e diretor da Confederação Nacional das Associações de Moradores e também morador de Aridizês, Campo do Vila, no Espinheiro, João José da Silva. Olá, João, seja bem-vindo. Olá, Paula, bom dia a todos e todas. É uma honra estar presente. Nós também convidamos o secretário de Planejamento Urbano do Recife, Antônio Alexandre, mas a assessoria de imprensa informou que ele não tinha agenda para participar do programa de hoje. E nem o presidente do Instituto Pelópida Silveira, João Domingos. O Instituto Pelópida Silveira é o órgão responsável pelo processo de elaboração do plano diretor. Bom, vamos começar um pouco entendendo esse processo, Fernanda? Como esse processo se deu de uma forma que a Articulação Recife de Luta não concorda, com essa construção, que a população ficou de fora?
Veja só, Paula, a gente tem questionado a prefeitura desde o início desse processo. Na verdade, várias entidades que integram a articulação, integram o conselho da cidade e há mais de 2 anos pressionam a prefeitura para que fosse efetivado o processo de contratação da consultoria responsável pela revisão do plano. Esse processo de contratação durou 40 meses. Né? Foi uma licitação internacional com recursos do Banco Mundial. As pessoas não tiveram acesso ao edital, nada disso, foi um processo sigiloso. E contratada a empresa, foi um consórcio que foi contratado, um consórcio por 2 empresas sediadas em São Paulo. A gente tinha um prazo no edital, no termo de referência, de 13 meses para elaboração de um conjunto de legislações que estão relacionadas. A prefeitura fez esse processo, desmembrou esse processo, fez a revisão do plano diretor em apenas 5 meses, sem os estudos necessários. A gente vai conversar aqui nesse processo todo, tratando Recife, uma cidade com mais de 1.600.000 habitantes, como se fosse uma cidade de 10.000 habitantes, porque você pega, por exemplo, o município de Ipojuca e de Cabo de Santo Agostinho, que tiveram seus planos diretores revistos por uma das empresas que está nesse processo. O trabalho durou 13 meses. Porque o Cabo e Ipojuca, que tem 100.000 habitantes, são necessários 13 meses, e Recife, com 1.600.000 habitantes, a gente faz em 5 meses. Então, as pessoas, se você perguntar, a maioria da população, a maioria desconhece o que é um plano diretor e desconhece que o plano diretor de Recife foi revisto, né? Deve estar nesse processo. Então, a gente tem imensas críticas, inúmeras, a gente ponderou o tempo todo nesse processo. A prefeitura desconsiderou, foi uma postura bastante autoritária. Como eles têm maioria no conselho da cidade, também tiveram maioria na conferência. A gente tem 40% do conselho que é composto por representantes do poder público, mas 13% que é composto por empresários do setor produtivo. Então, qualquer votação que a gente passe nesses canais, a vontade da prefeitura, o desejo dela, a determinação dela passa. Né? Então, a gente critica, na verdade, a saída... Se houver um alinhamento entre a visão do poder público e do empresariado, só aí já tem 53%. 53%. Fora algumas entidades profissionais e fora algumas entidades do movimento popular que estão vinculadas à gestão municipal. Acho que João, Renan vão poder falar um pouco sobre isso. Então, a gente, na verdade, viveu uma grande farsa de participação, né? E a prefeitura em nenhum momento cedeu qualquer coisa. Se vocês forem analisar as atas do GT-POT, que é o grupo de trabalho que acompanha o processo de revisão do Conselho da Cidade, o que você vê, o que você constata é um verdadeiro atropelamento de trator de esteira por parte da administração, né? João, como é que você analisa esse processo? Realmente um processo muito maluco. Você tem uma cidade como Recife com 1.600.000 habitantes, você considerar ela como se fosse qualquer outra cidade com um potencial de 50, 30 mil habitantes. Recife tem uma característica histórica de buscar sempre direitos. Foi aqui em Recife que aconteceu os primeiros processos das zonas especiais de interesse social, que virou referência inclusive para o Estatuto da cidade. E isto não foi levado em consideração. Que é a lei das ex, né? E o próprio reconhecimento das próprias habitações que Recife foi construindo no seu processo. Essas grandes áreas hoje, zonas especiais de interesse social, elas têm uma característica de manutenção dessas famílias, porque essas famílias, durante o seu tempo todo, elas construíram esse processo. Eu, particularmente, eu sou do interior, eu sou de Bom Jardim, nasci lá, com 2 anos de idade, eu vim morar em Recife. Nesse período, onde eu moro, nas ex-Campo do Vila, que é no Espinheiro, eu costumo sempre dizer que eu sou um quião pobre no bairro Nobre, porque a gente continuar resistindo, morar ali no bairro do Espinheiro é uma dificuldade imensa. E nesse espaço onde eu moro, a gente, no período lá atrás de criança, a gente conseguia pescar peixe e pegar camarão pitu. Imagine como era o Recife naquele período.
E essas populações, elas melhoraram esses ambientes. Se você não as transformasse em ZEIs, consideravelmente essas áreas não existiria. Como todo esse processo, desde a primeira conferência das cidades de Recife, nós estivemos na sexta, as nossas proposições sempre foram de transformações de todas as áreas pobres do Recife em zonas especiais de interesses sociais a partir da lei do Presês, considerando todos os critérios. E considerando isso, você automaticamente mantém essas famílias e sobre esse guarda-chuva, porque senão a especulação imobiliária, e aí, claro, tem os jogos de interesse, todos que a gente sabe, e nesse processo está cada vez mais complicado. E o processo, ele não foi um processo igual. Ele não foi um processo, considerando o Estatuto das Cidades, de participação social. Foi um processo mascarado, onde muitas das pessoas que estão dentro da estrutura da gestão municipal, mascarado de movimento popular, estiveram ao lado da gestão para descaracterizar toda a luta popular que o Recife tem. Renan, como é que você avalia esse processo? A visão da gente vai nesse mesmo sentido, Paula. A gente sabe do potencial que Recife tem, sobretudo, como o João falou, né, do histórico de luta das comunidades, né, o quanto isso significa para a legislação nacional, o potencial paisagístico, né? A gente sabe o Rio Capibaribe, né? E o quanto riqueza, né? Quanto de riqueza tem dentro desse rio. Ainda há pescadores que sobrevivem do marisco, do sururu, do caranguejo. E a gente pensa que essas pessoas devem e podem participar do planejamento da cidade. E por que não foram chamadas, né? Quem tem medo da democracia? Fernandinha falou que houve 40 meses, né? O tempo que a prefeitura demorou para contratar uma consultoria, e apenas 58 dias, né, Fernanda? Considerando a Copa do Mundo e alguns feriados que houve. Ainda teve eleição. Eleição. Uma eleição super complicada, 2 turnos. A gente teve evento oficina. Um dia depois da eleição. No dia seguinte, na segunda-feira, após o segundo turno. É de uma irresponsabilidade, de uma insensibilidade sem... E é dessa forma que a gestão conduz o processo, sabe? Então, assim, a gente acredita que dentro da articulação tem muita gente interessada no plano diretor. A gente sempre fez questão de frisar isso. Estamos interessadas na construção de um novo plano diretor. Agora, não dessa forma que vocês estão conduzindo, né? A gente quer ampla participação popular, a gente quer que haja processos formativos acerca do que é esse danado desse plano diretor, né? Tava conversando aí fora com você e com o João, né? É difícil a gente... incutir e discutir com a sociedade que não tem a mínima ideia do que é o plano diretor, para que serve, né? O que é que vai se regulamentar ali. Então, eu mesmo sou formado em Direito, mas eu não saí da faculdade sem saber o que era o plano diretor. Né? Então, a gente precisa, sim, durante esse processo de revisão, se formar também. E é importante dizer que, por exemplo, nesse processo, o atual plano diretor, a gente levou quase 5 anos para discutir o atual plano diretor. Aí foram 3 anos de discussão, de elaboração. Fora 2 anos antes. E a tramitação na Câmara, né? Aí nesse processo você tem o quê? 5 meses. No outro o que está em evidência, a gente teve todo um processo, teve formação anterior, teve toda uma participação junto à população, e nessas reuniões, e aí é bom frisar, nessa reunião do GT que trabalha essa temática e no próprio Conselho da Cidade Municipal, a gente propôs por várias vezes que fosse feito esse processo de participação pelas micro-regiões da cidade, já que Recife é dividido por 6 regiões políticas administrativas, mais 18 micro-regiões. Pelas micro-regiões, você podia inserir Dona Maria do Bacalhau, seu Zé do Biscoito, Dona Maria que vende a tapioca na esquina. Ela diretamente iria entender o que seria o plano diretor a partir da sua realidade. O saneamento na sua área, como é que tá? Ela ia dizer se o esgoto está funcionando, se tem água todo dia, quando a gente sabe que é uma dificuldade imensa. Como é que está o processo do calçamento das suas ruas? Como é que está a vivência da sua comunidade, onde ela vive e onde ela negocia e ela mantém sua realidade? Veja só, a gente teve as empresas contratadas para fazer um conjunto de legislações urbanísticas por um valor de quase de 2.800.000 reais. E a gente tem uma publicidade contratada
por mais de 1.200.000. Isso, valores que a gente teve acesso anteriormente, a gente não sabe se houve aditivo de preço em relação a isso. A prefeitura gastou uma fortuna ao veicular comerciais na televisão, mostrando uma Recife de mentira, né? Está começando a revisão do plano diretor plasticamente maravilhoso e não fez um evento de capacitação, um processo de chegar nas comunidades. Né? Fez oficinas nas RPAs, achando que eu fui para a RPA 3, que eu moro na RPA 3, achando que Graças e Passarinho tem as mesmas características, tem os mesmos problemas e as mesmas demandas. Faz sem prestar informações para as pessoas, sem dizer às pessoas o que elas estão fazendo lá. Então, na verdade, foi um grande teatro. Os amigos muito satisfeitos, porque quem foi contratado está recebendo muito bem para fazer um trabalho que não está sendo feito. Porque além de a gente ter esse processo de comunicação extremamente direcionado, inclusive para que as pessoas não se apropriem, não entendam o que está acontecendo, né? A gente teve um processo de discussão, de construção dessas propostas sem os estudos técnicos que eram necessários. Né? A justificativa da prefeitura em não cumprir o cronograma que estava lá no processo licitatório. E nessa pressa toda é que existe uma determinação do Estatuto da Cidade de que o plano diretor ele deve ser revisto a cada 10 anos. Sim. Né? E o gestor que não promover essa revisão, ele está aí sujeito ao crime de improbidade administrativa. Então, esse foi o argumento para ter essa pressa toda. Eu digo, engraçado, a prefeitura passa 40 meses para contratar, não teve pressa e agora quer fazer em 5 meses. Só que a gente não tem decisão judicial, que a gente chama de jurisprudência, que condene, a gente não tem nem ação tramitando de que busque caracterizar a improbidade administrativa do gestor pelo decurso do prazo, pelo não atendimento ao prazo. Mas a gente tem inúmeras, né, inclusive que anulam os processos de revisão de plano diretor por processos participativos precários ou forjados. Pronto, era isso que eu ia perguntar, porque a articulação de Recife de Luta entrou com ação civil pública no Ministério Público, né? Na verdade, a articulação formalizou uma denúncia ao Ministério Público. Algumas pessoas entraram com uma ação popular tentando suspender aquele início do processo, porque os prazos não foram atendidos, né? As oficinas eram completamente fake, fantasiosas e tal. E decorrente de uma denúncia que a articulação, que entidades fizeram ao Ministério Público, houve o ajuizamento de uma ação civil pública, que também está pegando só o início do processo. A nossa intenção agora é fazer o balanço todo, né? Isso, Renan, e a gente pediu cancelamento, anulação de todo o processo, caracterizando, inclusive, improbidade administrativa dos gestores, pelo processo de participação fajuto, pela não realização dos estudos técnicos que estão estabelecidos no termo de referência e que a prefeitura está pagando por isso. E também corresponsabilizar o consórcio de empresas porque elas estão recebendo por um trabalho que não estão fazendo. Sim. Né? Isso então, junto ao Ministério Público, Fernanda? A gente fez denúncia em vários órgãos. Certo. Tem denúncias ao Ministério Público Federal, porque como é recurso de um empréstimo internacional, a União foi avalista. Certo. Então tem Tribunal de Contas da União, tem Ministério Público Federal, tem Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas do Estado. E também a gente fez denúncia ao Banco Mundial, que é o órgão financiador desse empréstimo, né? E além disso, a gente vai tomar outras medidas judiciais que são necessárias. Cabíveis ao processo. Certo. Isso é importante. Eu queria que vocês já começaram a falar dessa importância, mas assim, a partir do plano diretor, tudo mais de uso do solo, vamos dizer, todas as diretrizes estão ali indicadas no plano diretor. Eu queria que você explicasse um pouco a dimensão, a importância do plano diretor para a cidade. Inclusive, você falou, é revisado a cada 10 anos, né? Então, como é que funciona a partir do plano diretor?
O plano diretor é para mim não, para a própria doutrina, é a segunda lei mais importante do município. Você tem a primeira, que é a lei orgânica, a segunda é o plano diretor, que vai definir como a cidade vai crescer, como é que ela vai se desenvolver e como é que ela vai incorporar todo mundo. Esse processo, ele tem que contar com a participação de todos interessados e tal, e tem que considerar um conjunto de informações, de legislações, de estudos e principalmente, Paula, da infraestrutura existente. Porque a gente só pode propor que determinada área se adense, né, que se cresça, que se vá, se ela tiver capacidade de suporte. Uma outra coisa que é fundamental, a gente está falando que o plano diretor ele vai garantir a efetivação do direito à cidade, que é o direito de todo cidadão poder usufruir dos benefícios da cidade, né? Então, esse direito à cidade requer que você identifique e respeite as várias identidades que existem numa cidade. Então, Recife, toda vez que a gente vê um processo esse processo de revisão do plano diretor, ele não incorporou moradores de rua, ele não incorporou moradores de áreas de territórios tradicionais, por exemplo, territórios pesqueiros, que a gente tem a origem do Recife. Sim, os pescadores, né? artesanais. Não incorporou os vendedores, os trabalhadores do comércio ambulante. Comércio informal, né? Recife é a cidade dos mascates. Isso. A história dela é isso. Não incorporou as mulheres. O processo foi muito forjado, né? Não incorporou a população de matriz africana, de religião de matriz africana, né? Parece que Recife é uma cidade de classe média, branca, e gerida por homens, e vivida por homens. A gente tem uma cidade, o plano diretor de Recife retrata muito isso. Na conferência, a Secretaria da Mulher ficou muito feliz porque conseguimos colocar a dimensão de gênero. Não é você botar num texto que você vai ter equidade, que você vai buscar incorporar. As políticas públicas hoje de Recife não incorporam. E esse processo de revisão também não, né? Então, o plano diretor que a gente tem, a minuta que a gente tem hoje, né, é muito pior do plano diretor que está se buscando revisar. Quer dizer que nós vamos ter um atraso em relação ao plano diretor de 10 anos atrás, de 2008. Vamos tentar, para organizar, para o ouvinte entender os principais, como é que a gente pode começar? Quer começar, João? Eu acho que um dos instrumentos importantes, primeiro, é reconhecer a dimensão das zonas especiais dentro da cidade. Certo, Isso. Foi feito um estudo pela prefeitura 2015, 2014, desse tipo, de estudo de criação das CIS, que são áreas que não são zonas especiais, que é as comunidades de interesse social. Essas comunidades de interesse social, no levantamento que foi feito, 547. Dentro dessas estão também as ex, que são hoje 78. Sim. Mas mesmo assim, por exemplo, essas 78 hoje estão protegidas e também ameaçadas. Por exemplo, exemplos que a gente tem. O Pina ali, hoje é o maior metro quadrado mais caro da cidade do Recife. E o setor empresarial está de olho ali na beira-mar. Sim. Na beira-rio do Pina. Como também está de olho no outro filé do outro lado, que é Brasília Teimosa. O tempo todo, Brasília Teimosa, como também Entrapoço, que fica ao lado do shopping Recife, cada vez mais Entrapoço deixou de ser Entrapoço. Ela está encolhendo porque o shopping está fechando seus espaços. Outras vezes que também está sendo cada vez mais fechada é a Zez Coelho, pelo IMIP ali no entorno e pelo o polo médico. Cada vez mais está espremendo a Zez Coelho. Como o outro filé também, o Coque. Para que aqueles moradores morarem ali? Para especulação imobiliária. Aquilo é um filé grande, porque inclusive tem aquela ilha do lado, que é a Ilha do Zeca, não é isso? Ilha do Zeca. Que aquela Ilha do Zeca, que é ali próximo ao esporte, tá pro lado do Coque, como tá pro esporte, também é um outro interesse daqueles grupos ali daquela região.
E aí, nesse plano diretor, o que é que mudou que, vamos dizer, desprotege as ex? No caso, seria essa história da manutenção do coeficiente 4, porque se você, na proposição que os empresários apresentaram aí de 10 pontos, uma desses 10 pontos que eles propõem é a flexibilização das ex. O que seria flexibilização? Abrir para o mercado construir, imagine você construir dentro de uma ex um prédio com 40 andares. Automaticamente essa ex, ela vai deixar de existir, como outras ex da cidade. Por exemplo, ou seja, hoje a ex está protegida porque não pode haver um empreendimento imobiliário, né? De grande impacto. De grande impacto dentro das ex. Porque é para proteger esses moradores. Sim. E agora, com essa flexibilização, a especulação imobiliária vai ter o direito de construir dentro da área de ex. Antes até mesmo de falar dessas coisas, eu acho fundamental a gente colocar aqui. A gente está revendo, a prefeitura apresentou uma proposta dela, porque ela não incorporou proposta de ninguém, de revisão de plano diretor sem nem avaliar o plano diretor vigente. Isso, inclusive, foi estudo pago e que não foi realizado. A gente cobrou. Não houve a apresentação do diagnóstico? Não, houve um diagnóstico que foi uma coletânea de estudos prontos que tinham aí, mas você não tem avaliação. Quais foram os impactos do plano diretor vigente na cidade? Desses parâmetros urbanísticos, a verticalização, o impacto na paisagem, nada. A prefeitura não apresentou uma linha. Tá pago. A prefeitura não apresentou uma linha sobre a capacidade de suporte da infraestrutura. Em que trechos da cidade eu posso permitir construir mais ou não? Como é que está o esgotamento sanitário? Como é que está a questão de abastecimento d'água? Né? Ou seja, como planejar sem haver um real diagnóstico da situação? Não foi feito, foi pago, tá lá. É importante você prestar atenção que quem elaborou o termo de referência, quem fez todo esse processo de contratação é a mesma equipe que tá lá. O presidente do instituto e o secretário, eu posso até dizer, não, a equipe mudou, as pessoas têm uma outra concepção. Quem elaborou o termo de referência, o edital para essa contratação é quem tá lá. Aquelas pessoas acharam que esses estudos eram importantes. Sim. Orçaram esses estudos e estão pagando e contrataram. E estão pagando esses estudos. A gente pede que o Tribunal de Contas fiscalize isso, né? Porque isso é recurso público. Quem está pagando é a gente. O resultado desse trabalho contratado. Aí a gente tem isso. E a gente tem uma proposta que eu acredito que já estava pronta há muito tempo, né? Porque a gente acompanha as discussões e as propostas, as questões que vinham sendo colocadas há 2 anos e tal, é o que está aí. Então, essas propostas, elas vêm para colocar no mercado áreas que estavam fora do mercado. A ISES, por exemplo, a ISES nunca se teve coeficiente de utilização. Eu não sei se Quando vocês falam de coeficiente de utilização, é o quê? Eu queria traduzir isso para o ouvinte. Não sei se eles têm conhecimento, é uma questão muito técnica, a maioria dos arquitetos é que dominam bem isso. Mas dá para traduzir? Dá. O coeficiente de utilização é quantas vezes a área do terreno eu posso construir. Sim. Então, um terreno que tem 5.000 metros quadrados e o coeficiente é 2, eu posso construir 2.000 metros quadrados. Certo, entendi. Né? Só que tem umas outras variáveis aí que são adotadas, que são somadas, que aí, por exemplo, eu não computo a área comum. Então, em Recife, toda vez que eu disser um coeficiente de utilização, você pode aumentar ele, você quase pode dobrá-lo, porque vagas de estacionamento, áreas de circulação não contam. Então, um terreno que tem coeficiente 2 vai ter 4, na verdade. Então, é por isso que a gente diz... lá na Madalena, que é coeficiente 3, a gente vê prédios de 30 a 40 andares, porque a gente tem o terreno, ele mede, aí tira os afastamentos, tira as áreas, então Aí com isso consegue multiplicar, triplicar e por aí vai. Né? Multiplicar então, à vontade. As ISEs nunca tiveram coeficiente de utilização. O mercado sempre quis entrar nas ISEs, né? João disse, a prefeitura fez esse mapeamento das CIS, que são áreas pobres, faveladas, que têm características semelhantes às EIs, mas que não têm a proteção das EIs. E já estão sofrendo com a expansão, com a... E aí, assim, Recife, o Habitat para a Humanidade, que integra a articulação, fez em parceria com várias outras entidades um levantamento de despejos forçados. Recife é uma das cidades onde há mais despejo forçado.
E quem mais despeja em Recife é a própria prefeitura, né? Então, você tem despejos que são decorrentes de ações judiciais e quem é expulso é essa população de menor renda. Nessas áreas que não são os ex, essa pressão é muito grande. Então a gente... Parece até assim, você falando, há pessoas que têm direitos e pessoas que não têm direitos, né? Parece não, né? a nossa o que ocorre na realidade, né? Porque o déficit habitacional é muito grande. Né? A nossa sociedade, a gente tem cidadãos de primeira e de segunda classe, né? E tem de terceira, de quarta, de quinta. Renan? E eu acho que não foi falado aqui ainda, mas uma coisa que a Fernandinha sempre fala é que a gente tem a capital mais desigual do país, né? Então, assim, é muito emblemático que esse processo esteja sendo conduzido dessa forma na capital da desigualdade. E uma das coisas, acho que é importante também, a gente nesse processo todo, a gente veio discutindo também a questão da moradia no centro. Um dos estudos que o Habitat também fez, constatou 40 imóveis vazios no centro do Recife. 47. Pode ter mais. Se fizer um estudo mais apurado, você vai encontrar muito mais. Por exemplo, a Rua da Glória. Tem vários casarões ali que estão indo à ruína. Estão servindo para outras coisas que não para a própria moradia. Estacionamento e tal, mas para moradia não está mais servindo. Você tem, por exemplo, outros trechos aqui no centro. Hoje, um dos exemplos é aqui fica ali na Praça do Diário, Marielle Franco. É uma das ocupações promovida por mulheres que lá está resistindo ali. Mas em nenhum momento a prefeitura nunca quis negociar aquele instrumento ali. Deve-se para mais de 5 milhões de IPTU a prefeitura, né? Me parece, daquele prédio ali, mas em nenhum momento a prefeitura está passível para fazer a negociação junto àqueles moradores e moradoras que estão ocupando aquele espaço. Existem outros instrumentos que os movimentos no passado também fizeram. Por exemplo, o INSS, que era ali na Guararapes, hoje é do grupo Ser Educacional. Por que não poderia ser para os moradores ocupar o centro da cidade, tá próximo mais dos benefícios que Fernandinha aqui falou, empregos, você está mais próximo da realidade, não teria despesa com passagem, porque aqueles moradores estão mais próximos. Até a mobilidade humana, menos gente usando as ruas, enfim. Olha, na realidade, a mobilidade urbana que a turma esquece de fazer também, o próprio andar já é uma mobilidade. Sim. A própria Secretaria de Assistência da Prefeitura do município tem um levantamento de que a maior parte dos moradores de rua no centro são pessoas que trabalham no centro e que não tem como morar em Recife. E a gente tem... Isso é muito grave. Muito grave. A maioria dos trabalhadores do comércio em São José, Santo Antônio, Santa Rita, são pessoas que moram fora de Recife. Então, se você tivesse uma política, né, efetiva de habitação... E aí eu sempre digo, não ter política é uma política. Claro. É uma política. Proposital, né? Então a gente tem uma priorização. Quando você pergunta quais são os grandes problemas desse plano, primeiro... Vamos discutir isso no segundo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já com análise de por que a população ficou de fora no planejamento da cidade aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire vai proporcionar uma construção de saberes compartilhados. Estabelecer uma conexão entre o conhecimento acadêmico, as pesquisas e o público em geral. Vai dar escoamento para a produção dos alunos. Pode qualificar a nossa prática pedagógica em comunicação, porque nós vamos ter um espaço de experimentação. Uma formação que desperte no estudante a consciência da importância do trabalho do comunicador na sociedade e, sobretudo, nesse viés da comunicação pública. O sonho, assim, de ver uma Rádio Paulo Freire seria de a gente ir nesse fluxo contrário, né? Esse é o grande papel de uma rádio pública, de uma emissora pública. É levar e trazer a voz das pessoas. Resgatar os ideais de Paulo Freire, da participação, do debate público, a importância da educação como emancipação humana. Vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo nas salas de aula. Que a gente possa ter uma troca de conhecimento. A minha expectativa é muito grande, porque é um sonho. E um sonho que a gente tem sonhado junto. E um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
Como surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos? A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortal da história da humanidade. 85 milhões de pessoas perderam a vida simplesmente porque alguns seres humanos se consideravam superiores aos outros. Para evitar a repetição desses horrores, a 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, defendendo que todos os seres humanos são iguais em dignidade e em direitos, independentemente de raça, nacionalidade, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra condição. A Declaração Universal dos Direitos Humanos define 30 direitos básicos de todos os seres humanos em todos os lugares. O respeito pelos direitos humanos é uma tarefa de todas as pessoas: Estado, governo, instituições, sociedade civil e você. Porque os direitos humanos não são apenas uma lição de história, são as escolhas que nós fazemos todos os dias. Agir com respeito pela dignidade humana é promover os direitos humanos, os seus e os das outras pessoas. Faça a sua parte, defenda os direitos humanos. 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania de Cabo Verde. Apoio Universitária FM. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Ministério da Cultura e Prefeitura do Recife apresentam Baile do Menino Deus, o maior espetáculo do Natal. Há 15 anos encantando plateias no Recife. Praça do Marco Zero, dias 23, 24 e 25 de dezembro, às 20 horas. Música, teatro, dança e muita alegria. Baile do Menino Deus, nosso jeito de brincar o Natal. Grátis. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal e Relicário Produções. Apoio Universitária FM. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Estamos de volta, o programa Fora da Curva está de volta e hoje pergunta: por que a população ficou de fora do planejamento da cidade? Para fazer essa análise, recebemos o advogado do Centro Popular de Direitos Humanos, Renan Castro, a diretora do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Urbanístico, Fernanda Costa, o integrante da coordenação colegiada do Movimento de Luta Popular e Comunitário de Pernambuco e diretor da Confederação Nacional das Associações de Moradores, João José da Silva. E contamos agora com a presença, que acabou de chegar, do presidente do Sintrace, Edivaldo Gomes. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, prazer imenso estar aqui de volta mais uma vez. Nós que agradecemos sua participação. E já aproveitamos para fazer uma pergunta para você. Como é que você vê, avalia todo esse processo de elaboração do plano diretor que a gente estava discutindo aqui há pouco? Eu estava ouvindo lá fora a respeito do plano diretor. A gente vê que foi um projeto muito rápido para a cidade do Recife, que a gente participando das reuniões e viu que muitas vezes não é como a população recifense quer, mas se como o prefeito Geraldo Júlio acha como deve ser. Uhum. A gente vê que uma que teve reunião lá na Madalena, tá com uns 15 dias atrás, eles tiraram os delegados e compraram um bocado, certo? A gente do Movimento Popular só teve 27 delegados e teve 83, certo? E nessas reuniões que está tendo aí do plano diretor, a gente vê que o comércio formal está fora, certo? Ele quer ampliar a calçada, que é uma nova na Boa Vista, uma nova cidade, mas não estão botando o comércio formal dentro do plano. Ou seja, não existe, é como se o comércio informal não existisse na cidade. Que não existe para o prefeito, para a gestão geral do Júlio. Porque se existisse, ele não perseguia tanto o comércio formal. Agora mesmo a mulher foi espancada pela fiscalização por tomar calça de milho, certo? Spray pimenta na cara, que eu tenho fotos, tenho fatos, tenho vídeo que aconteceu isso,
Tá entendendo? E a gente vê que, para Geraldo Júnior, o plano diretor é só benefício para os empresários. Não para a população recifense, nem para o comércio formal. Porque se fosse para o comércio formal, ele dá o maior exemplo, fazer centros populares dentro da cidade do Recife, fazia shopping popular, dava solução para o Recife, que a gente viu hoje que a desorganização do comércio formal não é culpado nenhum sindicato, nenhum ambulante, mas sim a prefeitura, que não tem fiscalização, não tira, certo? O excesso não dá solução. Ele quer arrancar, certo? Como o Braga falou, não, a nova Conda Boa vai ter 40 ambulantes, 40 fiteiros. Como é que pode ter 40 fiteiros dentro de uma Conda Boa Vista se tem quase 500 ambulantes que trabalham? Aí eu digo, ele não valoriza o trabalho do comércio formal. Ele diz na mídia, ele diz na televisão que valoriza, isso é mentira dele, porque se ele valorizasse, há 6 anos que o Sintraço hoje o Sintraço faz 6 anos. E 6 anos a gente luta pelo shopping popular, 6 anos a gente luta pelo centro popular, 6 anos a gente luta por direito ao trabalho, e ele vem tentando ter esse direito, daquele ele quer. Isso é fatos. E é verdade que está considerando em Recife que o comércio formal, o camelô, o barraqueiro, o ambulante, ele não tem prioridade nesse plano diretor. E, na realidade, esquece da trajetória de Recife, que é uma cidade dos mascates, né? Exatamente. Ele desconsidera todo esse legado histórico da cidade. Ninguém está dizendo que é para deixar solto e bagunçado. Exatamente. Precisa de ordenamento, né? Agora, se você tem uma grande parcela da população que está desempregada, que tem como alternativa de sobrevivência o comércio informal, esse comércio informal precisa ser ordenado e não adianta você colocar um comércio informal ambulante onde não tem fluxo de pessoas. Não dá certo nunca, né? Você pega porque o camelódromo deu errado. O cara bota lá no final da Dantas Barreto, onde não passa nada, né? A via que liga nada a lugar nenhum, a Dantas Barreto. E claro que não vai dar certo. Você tem ali vários módulos que estão desocupados. Então é necessário você planejar. E você tem que planejar a cidade que existe. Esse é o problema dos nossos instrumentos. Que as pessoas querem planejar uma cidade ideal. Só que existe uma dinâmica, existe... que ignora a realidade. Que tem uma vida própria. Uma cidade ilustrada, não é só por foto, né? Essa é a realidade. Precisa trabalhar com ela. Não, e na realidade você precisa planejar com e não pelo. Exatamente. É o que uma grande maioria das gestões faz. Eles não chamam para planejar junto. Eles fazem por. E quando você faz por... Aí você também precisa, inclusive, a própria dinâmica, como o Renan disse, por exemplo, os advogados não têm uma cadeira de direito urbanístico. Os arquitetos urbanistas, a grande maioria é formado pro mercado. E aí eles também não estão preocupados com moradores de áreas ex. Eu recebi recentemente uma grande maioria de estudantes de arquitetura lá de uma das universidades aí, e a primeira coisa que eu disse para eles: não sejam arquitetos urbanistas pro mercado. Vejam que a cidade do Recife é uma cidade histórica de ocupantes, inclusive das populações negras lá atrás. Começa no processo histórico das ocupações dos morros das cidades, tanto da RPA 6 como da 3 e de outras áreas da cidade, são a maioria de periferia negros e negras. Então tem que perceber isso, inclusive colocar nesse planejamento da cidade, que é essa grande maioria, inclusive os trabalhadores informais são dessas populações, negros, e hoje, inclusive, a gente tem uma grande desse ciclo do continente africano na Conda Boa Vista e em outros trechos da cidade. E vindo mais, né? A tendência, porque eles vêm e a gente tem que abraçar, a gente não pode também... Inclusive com a história dos venezuelanos que também estão vindo, não estão vindo só para Roraima, estão vindo para Recife, estão vindo para outras cidades. Inclusive o governo também está fazendo esse processo que já foi lá no passado. Pega e, como tirou pessoas daqui do Nordeste e mandaram para Roraima, Amazonas, para o Tocantins, para outros centros, como foi também para São Paulo. E aí hoje com os venezuelanos que estão entrando por Roraima, mas que estão vindo para outras cidades que a gente precisa estar olhando. E tem mais gente também, que a gente vai analisar o comércio formal, ele amplia de várias pessoas. Não somente pessoa que analfabeto, que não sabe ler, que não tem a profissão, mas pessoas que perderam seu espaço de trabalho lá fora e muitas vezes vêm para o comércio formal para manter sua família. A gente vai ver, vou dar um exemplo muito claro. Hoje em dia os BRT não tem cobradores de ônibus. E lá na frente, os cobradores de ônibus vão perder seu emprego. Como é que vai trabalhar? Se não tem emprego. Muitos vêm para o comércio formal, isso é fato, isso é realidade. Certo? Se o prefeito hoje ele não pegar o comércio formal, organizar da maneira que tem que ser organizado, certo? Ele não vai dar solução nunca.
Primeiro, fazer espaços, certo? Não fora do onde tem um centro popular, onde tem um comércio formal. Hoje, vou dar um caso da Boa Vista. A Boa Vista tem um ponto comercial ali muito grande, certo? Não adianta fazer um centro comercial no Cais da Rita, pegar os ambulantes e botar lá. É mesmo isso. Onde não tem público. Não adianta de nada, né? Tem público consumidor, né? Por mais que tenha consumidor. Por mais que tenha consumidor. Se entre os ambulantes trabalham com a Boa Vista, botar pro lado do Cais da Rita, vem outros pro mesmo lugar. Eu acho que o ponto comercial tem que ser de origem onde eles trabalham, certo? Porque o maior fato foi em janeiro de 2015. Ali era 79 ambulantes cadastrados, um acordo com a prefeitura, e em janeiro de 2015 eles tiraram tudinho, botaram para as localidades e depois voltaram. Hoje tem uma quantidade muito maior de que eu queria antes. Isso que João e Edivaldo colocam, João principalmente, que fez explicitamente essa observação, é de você planejar com... exatamente. Né? Se uma legislação, se um planejamento é feito envolvendo as pessoas, primeiro ele vai retratar a realidade e ele vai ser reconhecido pelas pessoas, elas vão se sentir parte. Vai ser legítimo, Vai ser legítimo. Exatamente. A gente tem um processo, o nosso processo não foi desta forma. Parece que desconhece que Recife é uma cidade de quase 500 anos. E isso me impressiona bastante, né? O mercado imobiliário, ele quer a terra limpa para construir. A gente está falando de uma cidade de quase 500 anos de história que tem um patrimônio edificado que precisa ser requalificado. A gente não vê absolutamente nada disso na proposta da prefeitura. Parece que Recife é uma cidade planejada e que foi planejada há 20 anos atrás e tem um monte de terra vazia, né? Então, a gente critica muito essa falta de capacidade, porque existe uma falta de capacidade e existe uma intenção clara de fazer isso, né? Eu tive numa oficina onde tinham representantes de várias faculdades, universidades urbanistas aqui, históricos, pessoas que têm uma história de planejar a cidade, pessoas que participaram de gestão pública como planejadores, como gestores e tal, colocando críticas para o presidente do Instituto Pelópolis da Silveira, que é uma pessoa que tem a prática de construir prédios. Ele não é urbanista, a prática dele é arquiteto de projeto, de grandes projetos muito grandes, muito peru num pires, eu digo que o cara pega um terreno pequeno e bota um prédio imenso, né? Tem um projeto dele na Agamenon que a gente desce o viaduto, parece que o prédio vai cair dentro da Agamenon. Mas a crítica da universidade foi uma crítica generalizada de vários departamentos, de várias universidades, pessoas que foram professoras dele, e é um total desrespeito, um desconhecer. Não, nós avaliamos e não concordamos. Pronto, o que vale, o que entrou na proposta é o que eles querem. Então a gente tem um processo que está sendo imposto e que está trazendo grandes riscos. Eu vou dizer uma coisa para você: 1/3 da cidade hoje é unidade protegida, áreas de proteção ambiental. Essas áreas, eles estabeleceram coeficiente de utilização, potencial construtivo para essas áreas. Ou seja, não tem nenhuma área que está 100% protegida. Não, a gente não tem, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter, porque inclusive essas áreas não vão atender o plano diretor, elas vão atender aos planos de manejo que estão sendo elaborados pelos proprietários. Tá certo? Então, a área que não podia se construir nada, hoje eles colocaram um coeficiente. Quer dizer, até as áreas verdes, que deveriam ser puramente verdes, a gente tem um risco concreto. Elas poderão ter construção. Porque vai depender do plano de manejo que está sendo elaborado pelos proprietários, não é pela gestão. Quem deveria estar elaborando é a gestão, mas eles não estão. Quem está elaborando são os donos das terras. E eles, aonde não puder construir, eles vão transferir potencial construtivo para outras áreas da cidade. Então, eles criaram um potencial que vai adensar muito mais Recife, né? As EIs, o que eles estão fazendo com as EIs? Botaram coeficiente de utilização, potencial construtivo para as EIs. Uma demanda histórica do mercado imobiliário. O mercado quer construir no Pina, em Brasília Teimosa, em Entrapulso, as EIs planas, que são as áreas supervalorizadas. Isso vai gerar uma expulsão branca dessa população, né? Falam, não, as pessoas vão... as construtoras vão poder construir Minha Casa Minha Vida e vão poder morar, as pessoas vão poder comprar aqueles apartamentos. Ora, 70% da população de Recife recebe menos de 2 salários mínimos.
Quem é que vai poder comprar um apartamento do Minha Casa Minha Vida num prédio de 15 andares, pagar um condomínio, né, com elevador? Então, as pessoas vão sair da casa dela, bem situada, né, onde a prefeitura não colocou a urbanização, que tinha a obrigação de colocar, para ceder o terreno que elas ocupam, a família há 40, 80 anos, para subir um prédio que elas não vão morar. O plano, a empresa de consultoria botou que a habitação de interesse social, pasme, é para quem recebe até R$7.000. Imagine. R$7.000 são 8 salários mínimos. Se eu perguntar aqui quem recebe nessa sala R$7.000, ninguém vai receber. Então é uma coisa completamente fora da realidade. Eu digo, é uma proposta do mercado para o mercado. E essa proposta acaba com 2 instrumentos que nos últimos 30 anos foram referência do Recife para o restante do Brasil. Uma são as ex, porque a intenção é expulsar essas pessoas, né? E eles fizeram um ajuste aí na discussão, mas o que foi aprovado na conferência ainda é um risco gigantesco. Porque vai para a Câmara também, porque né? O que a gente vai ter, as ex que eram as áreas protegidas, pela proposta deles, é a proposta hoje com maior potencial construtivo, sem pagar nada para construir mais, de outorga onerosa, que é um outro instrumento. Então, aonde vai ter despejo, aonde vai ter conflito, vai ser nas ex. E um outro instrumento que eles acabaram, isso a população não sabe, porque se a população souber, principalmente desse território, vai ter muita grita, é a lei dos 12 bairros. Um instrumento extremamente exitoso, feito com participação. Em setembro, eu acho, saiu um livro escrito por Norma Lacerda, por Paulo Reinaldo, né, fazendo uma avaliação da lei dos 12 bairros, como aquele mecanismo de vincular a altura do prédio, a largura da via, reduzir aquele potencial construtivo, criou um outro ambiente, um respeito às relações de vizinhança. De boa humanidade. Eles não avaliaram a lei, estão revogando a lei. Quer dizer que a lei dos 12 vai ser revogada. As pessoas não sabem disso. Só para situar o ouvinte, né? Essa lei dos 12 bairros protege 12 bairros que já são bastante adensados, né? Com verticalização, não é isso? É uma lei de 2001, né? Que pega Graças, Espinheiro, Casa Forte, Parnamirim, são 12 bairros, né? Monteiro, Poço da Panela. Sim. Que estava o mercado imobiliário adensando bastante. Sim. E aí protegeu, o mercado correu para outras áreas, a exemplo de Torre, Madalena, né? Encruzilhada, um pedaço de Casa Amarela. A proposta da gente era que essa lógica da lei dos 12 bairros fosse incorporada para o restante da cidade, de você se preocupar com a paisagem. Daqui a pouco ninguém vai ter vista, né? À beira do rio, nenhuma proteção. Aí os estudos não são feitos. Tem outros estudos que a prefeitura já pagou. A exemplo do Parque Capibaribe, o estudo de centralidades, né? Que não foram nem... Eles podem até ter sido lidos, mas não foram incorporados. A proposta que a gente tem não incorpora, né? Então, a gente vê um plano diretor que não retrata Recife, sem embasamento técnico e que copiou, pasme de novo, porque foram pagos estudos para serem feitos levantamentos que a gente chama de estudo da arte, que é ver como os instrumentos estão sendo aplicados em outras cidades do mundo, em outras capitais do Brasil. Isso foi pago, não foi feito e copiaram de São Paulo. Então a gente tem coisas do plano diretor de São Paulo, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, que está sendo proposto para Recife. Um verdadeiro transplante. Eu vou fazer o seguinte, eu não considero a dinâmica aqui e vou copiar de São Paulo. Renan? Não, é isso, é um verdadeiro transplante, na verdade, né? A gente entende que na articulação da gente, né, mais de 30 organizações da sociedade civil, tem muita gente interessada no plano diretor, em fazer um plano diretor que a cidade do Recife merece. Ao invés de aproveitar esse potencial, né, chamar para o diálogo, né, a gente tem na legislação vários instrumentos, audiências públicas, reuniões públicas, tem 2 promotoras interessadíssimas em participar do processo, né, que poderiam viabilizar esse diálogo, né? A prefeitura não quis aproveitar o potencial dessas pessoas que também pensam a cidade, que vivem a cidade. Pois bem,
Para vocês terem ideia do que aconteceu em Fortaleza, né? E Salvador. Lá o processo de revisão foi conduzido de forma controversa, também com pouca participação, e houve realmente a condenação dos respectivos prefeitos e o processo teve que ser retomado. Então a gente vê isso com muito pesar, que pode acontecer aqui em Recife, né? Como já foi dito, para a cidade mesmo será uma grande oportunidade, na verdade, né? Se isso acontecer, essa volta a rever não é o que a gente queria, sabe, Paulo? A gente se mostrou o tempo todo. Processo desde o início participativo. Isso. E aí, na ação civil pública ingressada pelo Ministério Público, há esse questionamento, né? Como um todo. Então, assim, a gente acha que não há como o juiz que recebeu essa causa não entender pela revogação, né? Da revisão da forma que está sendo feita e que tome a termo e volte-se a um estágio anterior, para que a gente possa, e de forma ampla e participativa, incidir na revisão do plano diretor. Ou seja, pode ser que ano que vem a gente veja retomado esse processo todo e toda essa monta, né, de verba que foi gasta com essa revisão vai para onde, né? Então, assim, tem que haver responsabilidade do gestor público na condução dos processos, sobretudo nessa perspectiva econômica. Agora, pensando aqui para frente, vamos dizer, se realmente esse texto final for para a Câmara de Vereadores, até esse momento ainda pode haver modificação, acréscimo, enfim. Como é que vocês estão vendo, assim, o campo da Câmara dos Vereadores, assim, o campo, enfim, o grupo os nossos representantes? Eu particularmente não vejo com bons olhos, não, porque a Câmara, uma grande maioria hoje são 39, eu acho que 35 está envolvido com a gestão. É claro que a gente vai mobilizar, a gente vai montar gente para ir para a Câmara para fazer o monitoramento desse processo, mas não vai ser uma briga, uma luta muito favorável, como foi também no plano diretor, essa discussão. 53%, entre 40% da prefeitura e 13% do empresariado junto, já ganhava todo um processo. Isso, de certa forma, não dava e não vai dar um caráter de participação para essa sociedade. E eu acho que nesse processo da Câmara, a gente vai estar firmemente fazendo monitoramento, mas é um processo desigual e muito ruim. Claro que aí e aí cabe fazer algumas lembranças no processo do plano diretor. Bem antes a gente fez várias visitas, inclusive no processo de tentar fazer um processo formativo que não era diretamente nosso papel, porque a gente não tinha estes recursos, que a própria prefeitura não fez, mas a gente foi para várias áreas: Ilha de Janeiro, Coque, Coelhos, Santo Amaro, Passarinho. Inclusive Santo Amaro é uma ameaça constante. Inclusive com esse novo o plano Santo Amaro é uma ameaça para aquela região, porque a especulação imobiliária está de olho naquele filé constante, que aí a gente precisa estar ressaltando. Às vezes que tem naquele entorno ali, tem um terreno no lado que não foi ampliado, às vezes existe, mas tem um terreno que é da antiga cidade que está lá, que poderia ser incorporado a AZEIS, não foi transformado. E uma outra lógica, nesse processo todo do plano diretor, só vão transformar um AZEIS, que é AZEIS Pilar, mas também não incorpora um terreno que tem do lado que poderia fortalecer a comunidade, porque o terreno que tem do lado está para a grande especulação imobiliária daquele círculo ali. Bom, a gente está quase finalizando, Edivaldo. A respeito, falando da Câmara dos Vereadores, a gente sabe que a última vez que o PSB usou a base do governo foi quando extinguiu a delegacia de corrupção, né? Levou para a Alep e foi votado rapidamente e acabou-se. A mesma coisa esse plano diretor, quando leva para a Câmara dos Vereadores, se a gente se mobilizar, certo? Lá encher lá dentro mesmo, tá entendendo? Junto com a oposição que tem lá, e mostrar que estão insatisfeitos com esse plano diretor, que está sendo muito ligeiro, muito rápido, que o prefeito quer, não sei qual o benefício que ele quer, fazer esse plano diretor, essa nova cidade, com 2 anos, terminado o mandato dele. Eu acho que tem um interesse muito grande da parte dele, tá entendendo? Eu acho que tem que ter mais participação da população, certo? Nas comunidades, porque
quando a gente vai para a reunião dos plano diretor, a gente só vê a liderança, não vê a população em si do bairro lá, dizendo, ó, é assim. Se chega numa comunidade e pergunta, o que é o plano diretor? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é isso, tá entendendo? Eu acho que o prefeito, ele tem que desenvolver mais isso para a população, certo? Não pegar somente as lideranças deles, junto com os empresários, e voltar isso aí para ser aprovado com a Câmara dos Vereadores, não, mas tem que ter participação popular, que é o principal, porque quando tem uma eleição, quem elegeu o prefeito? É a população, certo? Eu acho que é muito importante isso. E o papel da gente de movimento social e sindicato é ir para a rua assim e vamos reivindicar que esse plano diretor está muito avançado, com pouco tempo. Sempre meu avô dizia assim, é um ditado popular, hoje nada se cria, tudo se copia. E o prefeito está copiando uma coisa que lá de São Paulo, não é daqui, né? Bom, a gente vai finalizando o programa, agradeço a vocês. Tem o site, vocês querem divulgar algum site que o ouvinte possa ter mais informações? Ou recifedeluta.org, né? A articulação tem um Facebook, né? Você só colocar lá, Articulação Recife de Luta, também tem um site. Então estão lá nossas propostas, estão as denúncias, tem uma série de materiais também, didáticos, que pode ser utilizado. Não, aí a proposta da articulação é ser uma construção ampla, né? Na contramão do processo que vem sendo conduzido pela prefeitura, a gente gosta assim de democracia, a gente recebe sujeitos de várias organizações, de vários movimentos, até aquela pessoa que anda de bicicleta ou que gosta do Recife, né? Pode se sentir parte dessa articulação, né? Tem todo o nosso material lá nas páginas do Facebook, do Instagram, né? Então, assim, a cidade não termina com esse plano diretor, a cidade continua, né? Depois a gente vai ter a lei de uso e ocupação do solo, né? Tem a lei de parcelamento, né? Tem algumas áreas do Recife que são protegidas, então é necessário planos urbanísticos específicos. Então tudo isso tem audiência pública, são processos participativos. Então a cidade, ela se movimenta. Então a gente quer convidar aqui o ouvinte e a ouvinte para sentir parte dessa articulação e construir uma cidade que Recife merece. Obrigada, agradeço a todos. Queria mais uma vez registrar que nós convidamos o secretário de Planejamento Urbano, Antônio Alexandre, da Prefeitura do Recife, mas a assessoria de imprensa informou que ele não tinha agenda para participar do programa de hoje, nem também o presidente do Instituto Pelópio da Silveira, João Domingos. Bem previsível. A gente vai ficando por aqui. A produção de hoje o programa hoje foi produzido por mim, Paula Reis, Larissa Evelyn, Guilherme Falcão. Nas redes sociais estiveram Vitor Aguiar e Larissa Evelyn. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe nosso programa nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.